Senhoras e senhores, boa tarde. Mais um podcast do Rubão. Estamos aqui na sala 2 do estúdio do Gabriel Fioravante. Quem quiser fazer um podcast, basta procurar aqui na internet. Depois vão passar aí o GC com os dados para vender o peixe deles aqui. Vamos ajudar a turma aqui, né? Aqui é o estúdio Frente e Verso. Hoje nós temos o Ricardo aqui como convidado. Vai falar um pouco de fé, um pouco de construção, que é a praia dele. E vai contar uma coisa muito especial que aconteceu na vida dele. Ricardo, se apresenta para nós, por favor. Bom, eu sou Ricardo, meu sobrenome é Mazo, né? E, cara, eu tô 10 anos no ramo da construção. Eu era da capital de São Paulo, 11 anos em Sorocaba e sempre buscando inovar um pouquinho, né? Todo dia inovar um pouquinho. Sou um cara de boas amizades, pelo menos as boas eu conservo. E assim que segue a vida, né? Assim que a banda toca. Ô, Ricardo, a gente estava conversando outro dia. Sim. Eu conheci você lá no prédio onde eu moro. Exato. E você contou uma experiência interessante para mim. Você acredita em Deus? Primeira pergunta que eu te faço. Bom, eu acredito, cara. Mas eu acredito de uma forma, acho que, diferente, né? Eu acredito de uma forma mais prática. Eu acho que não tão... o pessoal fala de espiritualidade, assim, no meu entender, de uma forma assim, acho que as pessoas entregam muito na mão de Deus, entendeu? E eu acho que, assim, não vão pro lado da prática, que é o lado da execução, né? E como eu posso te dizer isso daí, cara? No meu ponto de vista, né? Cara, eu não... Pra mim, assim, pra mim o que é Deus pra mim hoje? Cara, acordei, respirei, tá valendo o game de novo, entendeu? Acho que Deus começa a fazer parte da minha vida nesse momento. O resto tem que correr atrás, né? Então, assim, Deus pra mim é o cara que me dá o dom da vida, entendeu? Se eu respirei e tô vivo de novo, esse é o cara que me deu o dom da vida. Daí pra lá, quem tem que fazer a vez sou eu, né? Eu acho que deve ser uma ideia, assim, não muito aprofundada, mas é uma ideia, cara. Acho que mais real possível é mais palpável e sustentável. Às vezes as pessoas ficarem procurando algo que é tão... como posso te falar? As pessoas querem entender um pouco do que é Deus, né? As pessoas querem entender... querem tocar, parece, né? Só que eu acho que o pessoal acho que vai um pouco pelo norte errado aí e acaba entrando em umas barcas furadas aí, né? Que a gente até tava falando um pouquinho antes do podcast aqui, né? Antes do podcast começar, do que a gente tava falando assim, falei, eu vejo que tem grandes armadilhas aí, né? Mas assim, eu não posso julgar porque eu entender de cada um, né, bicho? E vamos supor o seguinte, hoje você conhece uma pessoa e ele te dá uma varinha mágica para você consertar as coisas que você vê que atrapalham o PCD, que é a pessoa com deficiência. O que você mudaria no mundo se você tivesse esse poder? Cara, se eu pudesse criar algo para o PCD, eu acho que a gente já tem que começar. A acessibilidade tem que ter em tudo quanto é lugar, né, cara? Primeiro, para começar, calçada, né? Se o cara não consegue chegar no lugar, não adianta você fazer a melhoria dentro do estabelecimento, entendeu? Então, acho que primeiro você precisa melhorar a locomoção desse PCD, né? Porque às vezes o estabelecimento está preparado para isso, mas o acesso até o local não está preparado. E não é todo PCD que tem carro, né? Tem PCD que às vezes ele sai do apartamentinho dele, ele sai na cadeirinha dele ali, pode ser elétrica, pode ser uma cadeira da forma que for. Ele vai chegar no mercado, como que ele chega no mercado se tem um degrau na calçada, ele tem que ir pra rua, sabe? Ele tem que fazer outro tipo de acesso um pouquinho mais pra frente ali. Eu acho que esse tipo de acessibilidade, eu acho que é como se fosse uma ciclovia, vamos pensar assim, com uma faixa pintada, de repente um azul bacana, sabe? Identificar legal ali e manter ali uma qualidade de pavimentação ali, que o PCD consiga andar com segurança, entendeu? Eu acho que essa é a ideia. Eu acho que se PCD tem que ter prioridade, então ele tem que ter prioridade em todos os escapes, em todas as áreas. Não adianta eu falar assim, tudo bem, o cara é PCD, mas eu não crio acessibilidade pro cara, não crio locomoção pro cara. Então, assim, as pessoas que são comuns, que não são PCD, são mais fáceis, não é? A acessibilidade tem em qualquer lugar, né? Agora, PCD Você não. tem algum PCD na sua família? Não, eu não tenho. Nesse momento eu não tenho nenhum PCD. Você anda de moto, sabe da minha história que eu te contei? Sim, claro, claro. Não tem medo de você ir dormir, no outro dia você acorda, vai almoçar em casa, pegam na sua traseira, como aconteceu comigo. Sim. Derrubam você e você acorda num outro plano. Olha, eu vou te falar assim, com relação aos meus medos, né? Cara, eu hoje, depois que eu tive uma mudança de pensamento, uma mudança de... Vou falar assim,
um dia eu falei, não, vou mudar. Eu preciso mudar minha forma de pensar, eu preciso mudar. Eu tinha, realmente, se eu falar pra você que não, é mentira. Acho que todo ser humano tinha um pouco de medo, tem um pouco de medo de alguma forma, de ter algum tipo de problema lá na frente. Cara, mas é assim, se eu estiver no avião, o avião pode cair, se eu estiver no barco, o barco pode afundar, se eu estiver no carro, pode acontecer, eu posso ser atingido por uma bala perdida, se eu estiver na moto, eu posso sofrer um acidente. Então, assim... Você tá preparado para morrer? Eu acho que ninguém tá, mas assim, mas se vier... Não tem o que fazer, tem que ser, né? Ninguém está preparado para morrer. Qualquer ser humano que você perguntar, eu acho que as pessoas não têm essa audácia, essa coragem de responder essa pergunta com convicção, de falar assim, que não, eu estou preparado para morrer. E aí? Eu não tenho medo da morte, é diferente, mas preparado eu não estou. Compreende? Porque eu acho que eu tenho uma família que eu preciso deixar um legado ainda, que eu, como eu estava te falando, eu tenho um trono que eu preciso deixar, que esse trono vai ser eterno, que é o legado que eu vou deixar para as minhas filhas, que vão falar, puta, meu pai foi um cara que viveu a vida, meu pai foi um cara que, cara, teve satisfação naquilo que ele fez. Meu pai não foi o cara mais rico do mundo, não teve toda a grana que ele queria, mas olha do jeito que meu pai viveu, cara, sabe? Meu pai, cara, soube viver, entendeu? E saber transmitir isso para elas também, para mim é muito importante, entendeu? Eu acho que por essa avaliação, eu posso te dizer que eu não estou preparado para morrer, entendeu? Que eu quero viver muito, cara. Eu quero viver o quanto eu puder, entende? A gente morre sozinho, a gente nasce sozinho. Essa sensação de que quando a gente for morrer, a gente vai para algum lugar, é uma coisa que você acredita? No céu e no inferno? Olha, eu acho assim, meu ponto de vista, até onde minha mente permite chegar e até as leituras que eu fiz, onde isso me permite chegar, tá? Onde meu conhecimento chegar, eu vou te dar essa informação. Para mim, é assim, esse plano que a gente está aqui, eu vou te falar que é um plano terrestre, talvez, né? O nosso corpo é um habitáculo de um espírito. Acho que isso aqui não estava em pé se não tivesse alguma coisa aqui dentro, entendeu? É muito perfeito, né? Eu acho que o melhor computador do mundo não tem a tecnologia que tem no nosso cérebro, entendeu? Não tem a tecnologia que tem na nossa cabeça, que senão nós não criaremos um computador. É correto? Verdade. E, no meu ponto de vista, eu acho que a gente evolui os patamares, entendeu? Mas de acordo com a sua melhora de material humano, né? De acordo com o seu desprendimento. Porque eu entendo assim, eu entendo que às vezes a gente está tão preso em coisas materiais, a gente está tão preso... Pô, o cara está preso em grana, preso em carro. Eu acho que a gente está preso num grande ciclo, sabe? Num grande ciclo, numa grande cadeia que roda, como se fosse uma ciranda. Acho que uma vez eu comentei com isso daí, eu olhava de fora e falava, cara, eu vejo a galera como se estivesse numa ciranda, toda de mão dada, sabe? O fim é o começo de um novo início. O fim é o começo de um novo início, eu acredito plenamente dessa forma, que o fim é o começo de um novo início. Acho que você colocou as palavras na ordem certa aí. Ô Ricardo, e fala uma coisa para mim. Hoje você está satisfeito com o seu trabalho, com a sua mudança de áreas, que você estava contando que você veio de São Paulo aqui para Sorocaba? Você estava buscando uma qualidade de vida melhor, é isso? Olha, isso daí sempre, né? Isso daí sempre buscando melhor, sempre buscando uma evolução, sempre buscando, evidente, melhorar a minha qualidade de vida, primeiramente por causa da minha família, né? Porque assim, eu acho que a partir do momento que você tem filhos e tem família, você passa, talvez, não ser 100% o primeiro plano, mas vamos falar, você é 50% 51% do seu primeiro plano, e os outros 49% é sua família, né? Porque se você não caminhar na frente, não tem como você trazer as pessoas que você ama atrás, né? O que você imaginou que ia encontrar aqui em Sorocaba quando você veio para cá? Cara, eu acho que assim, coisas que faltam em Sorocaba, você quer coisas que faltam? Você quer que o que eu imaginei que fosse encontrar que eu não vejo aqui em Sorocaba? Isso, exatamente. Olha, eu acho que Sorocaba, hoje, o trânsito é extremamente carregado. Quando eu cheguei aqui não era tão lotado, estou falando 10 anos, eu ainda falo com algumas pessoas, ainda falo, cara, no prazo de 5 anos aqui tem 1 milhão de habitantes fácil. Fácil. A gente vai bater esse 1 milhão aí, não chegamos ainda, mas vai bater, tem muito imigrante aqui. O que eu acredito que falte aqui, eu acho que a gente tem shopping à vontade, porém nós não temos algumas áreas de recreação, eu acho que os parques têm de serem melhorados, eu acho que as praças precisam ser melhoradas, porque assim, quem tem condição às vezes vai pro shopping, tá, e quem não tem? Você entende? Quem é desprovido financeiramente vai para onde? E não é sempre, e mesmo quem é provido financeiramente, pô, é legal, cara, você ir num parque bacana, você dá um rolê de bike, sabe? Você fazer um rolê legal. Você falou dos parques, você já foi em algum parque que não seja o do Campolim aqui? Já, claro. Porque em Sorocaba nós temos 19, se não me engano, 19 parques. Sim. Eu já visitei 20 desses 19. É impressionante como a gente descobre que tem outros parques ali fora, sem ser o do Campolim.
O da Água Vermelha. Muito legal. Depois tem o Parque das Águas, o Parque dos Espanhóis, que é gigantesco. Na verdade, esses parques são diversão mais barata, né? Cara, eu acho que é assim. Eu acho que é uma alternativa, né? Seria uma diversão alternativa. Diversão barata, talvez é uma alternativa. Mas necessariamente, não vamos olhar pelo aspecto financeiro. Quando você vai para um parque bacana, pô, eu posso pôr minha bike dentro de um parque, eu acho que é legal, cara. Porque assim, você tem aquela conexão com a natureza e, como eu tava te falando, por questão de valores também, né? Pô, eu ponho minha filha sentada na cadeirinha da bicicleta, eu vou dar uma banda com ela dentro de um parque, igual lá no Parque das Águas, no parque do Jardim do Passo. É bacana, porque eu tô mostrando pra ela que não é só aquilo que ela pode comprar que é legal, entendeu? Que tem coisas que são bacanas também, que necessariamente ela não precisa comprar, entendeu? Você já caiu de moto alguma vez? Eu tive uma queda de moto. Uma queda de moto? Uma queda única. Uma queda única. Eu sou um cara muito da preventiva e da defensiva. E assim, pra você ter uma noção, eu tive acidente de carro, tive 2 porradas aí que foi de acabar com tudo. O meu tava no passageiro e outro eu estava dirigindo. Mas assim, os 2 acidentes que eu sofri, um deles eu não posso falar que não, a gente tem que ser transparente, foi por questão de embriaguez, hoje eu não bebo mais. Mas não machuquei ninguém, eu bati sozinho. E o outro eu tava no banco do passageiro e nós não tínhamos bebido, foi por imprudência de um veículo alheio, que foi um caminhão. E esse daí, até acharam que tinham morrido quem tava dentro do carro. Caraca. Foi foda. A porrada foi... O Uno ficou conversível que eu estava. 100%. Era um Uninho? Era um Uno. Eu tava no banco do passageiro, tirou o teto do Uno inteiro, cerrou na altura do painel. Ficou um teto solar. Ah, ficou conversível, cara. Sai de casa. Não tinha em linha, nós criamos o primeiro Uno conversível do Brasil. Puta, que legal. É. Ricardo, eu não sei se eu contei pra você, mas eu, há 10 anos atrás, tive um diagnóstico de Parkinson. E essa doença é uma doença que vem para te derrubar. Degenerativa. Do momento que eu descobri que eu tinha essa doença para cá, eu tentei fazer o máximo de coisas possíveis que eu gostaria de ter feito. Uma delas era andar de moto. Eu fui até o Chile, voltei 9.000 quilômetros, não furou um pneu, cara. Cheguei aqui, quer dizer, depois que eu já estava aqui, um dia parei no sinal vermelho e tumba, fui acertado por um cara que dormiu no volante. Aí, detalhe, a gente vai, comunica para o poder público, aí abriram um inquérito. Na verdade, o cara foi condenado para pagar 15 cestas básicas. Olha que maravilha. Tua vida vale 15 cestas básicas. O cara me deu assistência, ele foi comigo ali com a ambulância, me levou até o Hospital Geral. Mas assim, depois eu comecei a reparar como a moto restringe a gente de pensar nessa bobagem. Se eu tivesse pensado nisso antes de andar de moto por aí, eu não tinha pego a moto para andar. Não estou desestimulando você a andar, porque afinal são 2 rodas só. Sim. Ela foi feita para cair, na verdade. Sim. Eu adorava moto, ainda gosto de moto. Se eu pudesse andar, eu andava de novo. Eu sei que você tem essa admiração. Mas, enfim, com o Parkinson e com a moto, eu estava arriscando e sabia que eu estava arriscando. Porque a moto é feita para cair. Eu já não estava na minha estrutura física adequada. Agora fiquei sabendo que o Rickson Gracie, ele declarou que tem Parkinson também. Sim. Mas é que ele também tomou porrada na cabeça pra caralho. Tudo isso contribuiu, né? Exatamente. Claro, tudo isso contribuiu. Eu estou falando tudo isso porque você estava comentando comigo que você viu Deus. Foi numa situação especial. Conta pra nós. Cara, na verdade, assim, para mim foi uma comunicação, né? Realmente foi numa situação especial. Um dia Cara, você sabe que eu não bebo, né? Não sei se eu cheguei a comentar com você, Falou. mas eu bebi muito já. Muito. Assim. De cair assim? Cara, de cair, você não tem noção. Eu bebia, cara, mas bebia, mas de arrebentar a boca do balão, cara. Eu era um cara que, vocês não têm noção, cara, vocês não têm noção. Eu era um cara que... Pudim de pinga, é isso? Não, pudim de pinga, eu não sabia sentar e tomar uma cerveja, eu tinha que tomar uma caixa, né? Apagava a luz do bar. Não, literalmente. Eu ajudava o cara a fechar o bar. Eu passava o ferro na porta e baixava a porta tinha bar que eu tinha chave, né? Pra você ter uma ideia, né? Putz. Tinha bar que o cara me dava a chave. Então, pode abrir, pode fechar. Fecha você que eu vou embora. Vai ficar você mais uns brothers aí. Tô falando, cara.
Eu era cliente número 1. E assim, e um dia, cara, minha mãe veio pra cá fazer... Eu tava sem bebê, cara. Minha mãe veio pra cá. Ô, vamos almoçar, vamos e tal. E minha filha montava cavalo. E a gente foi no Aras que minha filha montava cavalo. E eu chegando nesse Aras aí, muito louco isso daí. Cheguei no Aras, cara, os caras fazendo um puta boi no rolete lá. Barril de chopp e tal. Falei, cara... E eu nem comprei isso daí. O ingresso, porque o Aras era... se eu quisesse, eu poderia ter comprado imediato ali. Minha mãe falou, eu não quero comer aqui. Nossa, cara, aquilo me soa tão mal, assim. Aquilo me deu uma dor no coração que vocês não têm ideia. Eu falei, o mundo acabou pra mim naquele momento. Eu falei, nossa, barril de chopp, boi no rolete, mas tudo bem. Eu quero almoçar lá naquele cantinho ali, que é na Isabel, que é ali no Itinga, ali no Barretinho. Tá bom, vamos lá, né? Chegou lá... Almocei aquele arrozinho com feijãozinho, comidinha de vovó e tal. E, cara, eu pico seco ali sem beber nada. E eu já tava meio que predestinado a não beber nada, eu já tava um tempinho. Cara, saindo da Isabel, me despedi da minha mãe e do meu pai. Falei, cara, eu vou parar ali na padaria. Parei realmente na padaria, comprei 6 latinhas, coloquei dentro de uma sacola. Minha mulher sentou dentro do meu carro, eu coloquei no pé dela a latinha. E vim andando com o carro. E assim, tem um ponto lá que se você virar para a direita ia para o Aras, e se virar para a esquerda eu seguia para minha casa. E eu sentado no carro e assim, alguma coisa me falava assim, vai para a esquerda, vai para a esquerda, vai para a esquerda. Eu falei, vai para a esquerda. E minha mulher do meu lado e eu, vai para a esquerda. Eu falei, gente, eu acho que eu tô ficando louco, né, cara? Chegou nesse ponto crucial aí, eu, pá, esquerda. Minha mulher, meu, você tá louco? Como que você vira assim para a esquerda? Eu falei, não, esquenta a cabeça, depois a gente conversa. Chegando em casa a gente conversa. E segui com o carro, entrei na rodovia, voltando de lá para cá, porque são duas rodovias, uma vicinal e outra que liga na principal, né? E saí dessa rodovia pequena, entrei nessa principal para voltar para casa. Falei, meu, eu não vou levar cerveja para casa. Parei numa barraca de fruta de um cara ali, chamei o cara, falou, cara, pô, chega aqui, amigo. Tudo bem? Eu nem desci do carro, hein? Peguei as latinhas que estavam no banco do passageiro ali no assoalho, fui entregar pro cara, o cara falou assim, viu, eu não bebo não, cara. Pode levar isso daí embora. Mas aproveita e leva aquele cara que tá ali, ó. Eu não tô mentindo pra você, cara. Você não acredita. Leva aquele cara que tá ali junto com você que tá me enchendo o saco aqui. E esse cara veio até o carro. Chegou até o carro lá, cara, e ele falou umas palavras pra mim. Que eu não queria prolongar essas palavras, mas ele falou umas palavras pra mim que eu tava fazendo a escolha certa. Só que tinha um problema, né, cara? Como que eu ouvi o cara falar que eu tava fazendo a escolha certa se o cara era mudo, minha mulher não ouvia nada e eu ouvia? Essa comunicação foi... Minha mulher falou assim... Puta, o cara era mudo? O cara era mudo. Aí ele entregou um documento pra minha mulher que falava assim que ele tava pedindo uma ajuda, que era pra ele estar acamado, que era pra ele estar... que ele dependia da ajuda de parentes pra tomar banho, que ele não ia levantar, que ele não ia falar, que ele não ia ouvir. Ele, cara, o cara sofreu um acidente... horroroso e por fim. Mas assim, foi num piscar de olhos assim. Meu, cadê o cara, velho? O cara tava dentro da dor, o cara sumiu, cara. A gente seguiu viagem pra casa. Chegou em casa, cara. Fiquei com aquilo na cabeça, né, meu? Isso daí foi um estopim para que eu realmente tivesse aquela vontade, aquela coragem de mudar. Falei, não, quer saber, eu não bebo mais. Eu não bebo mais mesmo, de verdade. E assim, pra mim, foi Deus que falou comigo aquele dia. Usou aquele cara pra falar comigo, entende? É aí que eu falo assim, que eu falo Deus vai falar com você cara, na surpresa, você entende? Eu acho que depende do teu grau eu falo que não é o grau de comunicação que você tem. Eu acho que a comunicação, cara, é aqui, entendeu? Porque eu lembro que esse dia que eu não quis mais beber, eu falei, cara, nesse dia eu falei assim, meu, eu não quero mais beber. Eu falei assim mesmo, eu falei, Deus me ajuda porque eu não quero mais beber. Eu falei assim, eu acho que eu não consigo sozinho, mas eu vou fazer minha parte. Foi o dia que eu recebi esse recado, cara. E assim, pra mim, foi um negócio tão misterioso e tão chocante, assim, que eu cheguei em casa, primeira coisa que eu fiz, fui tomar banho. Eu não consegui dispensar as latinhas pro cara, porque o cara não levou, porque um sumiu e o outro não bebia. Eu falei, pô, legal, né? Cheguei, abri, joguei dentro da pia, joguei no ralo, fechei o saquinho, coloquei no lixo, falei, eu não quero mais isso pra mim. E a partir desse momento, em salvo momento, esse nível de comunicação começou a mudar. E eu falei assim, e neste dia aí, eu falei, meu, eu vou ajoelhar, vou agradecer a Deus, cara, porque assim, eu preciso agradecer pelo que aconteceu, por esse meio de comunicação. Eu não sei se cheguei a comentar com você, cara, nesse dia que eu
dobrei o joelho lá, tô orando e tal. Falei, a impressão que eu tive é como se eu tivesse ido para outro lugar. Eu te falei disso, né? A gente chega a comentar, acho que brevemente, um dia que a gente se encontrou, como se eu estivesse em outro lugar, né? Cara, eu vi um monte de corpo de luz, né? Foi aí que eu comecei a ter a ideia quando a gente falou sobre espiritualidade, eu falei, ó, de repente acho que você não vai concordar com o que eu penso, falou, com o que eu enxerguei, porque eu enxerguei dessa forma. Eu enxerguei que realmente, quando a gente entra nesse transe da oração, a gente se comunica com o Pai, entendeu? Mas o Pai, o que é? É o que habita dentro da gente. Só que o que habita dentro da gente se comunica com o Pai que está lá em cima, entendeu? Que é o que vai nos dar direção, que é o que vai nos dar diretriz, entendeu? Do que a gente seguir. E fala no nosso coração, vai falar no nosso maior aqui, né? Que é o que manda, não é tão racional. Ricardão, mas a minha experiência com Deus, eu vou contar para você aqui, Sim? é mais cinematográfica do que a sua. Tava eu lá então no Hospital Geral, quando me passaram para o Hospital da Unimed. Perfeito. Aí você recebe um kit acidentado, que é a traqueostomia, uma bolsa para você se alimentar. Todas as enfermeiras do hospital vão te visitar lá. Sim. E aí eu estava nessa situação, já estava quase desenganado pelo médico. Eis que na minha cabeça eu saí para dar uma volta no corredor. Imagina, eu não tinha condições de andar. Mas na cabeça era isso. Eu já estava em coma induzido, eles vão diminuindo a atividade cerebral. Perfeito. Para mim, eu encontrei com um senhor negro no corredor e ele me fez uma pergunta que me deixa arrepiado até hoje. Ele falou, você quer ficar onde você está, descer ou subir? Só que o cara era Morgan Freeman, cara, ator de Hollywood. Sim. Eu falei, eu quero ficar onde eu estou. Não me tira daqui, aqui tá bom. Sim. A comida do hospital é boa, cara, todo mundo reclama. Sim. Aí fiquei lá, sei lá, fiquei 2 meses no hospital. Aos poucos fui conhecendo a galera, fui achando aonde podia me divertir no hospital. Se é que alguém se diverte no hospital. Tem uma cena interessante. Eu conheci todas as enfermeiras. Aí na minha cabeça eu tinha como dar um carro para elas, que era uma caminhonete Raptor, que nem tem no Brasil ainda. Aí eu chamei cada uma delas, falei, olha, essa é uma caminhonete para você, e dei o documento assinado. Perfeito. Dali a pouco voltou uma das enfermeiras, seu Rubens, desculpa, eu não tenho como pagar o IPVA, estou devolvendo para o senhor a caminhonete. Falei, não precisa, essa caminhonete acho que nem existe. Enfim, o Morgan Freeman para mim era Deus. E eu acredito que cada um de nós se encontra com Deus em algum momento. Sim, sim, sim. Eu acredito também, e não só acredito, como a gente está falando, eu acho que toda a diversidade que a gente sofre, toda a diversidade, eu acredito que traz um benefício maior ou igual, né? Porque, independente da diversidade, da situação de dificuldade que você passa, você vai ter um benefício, você vai ter um aprendizado, você vai ter uma coisa bacana que você vai trazer consigo, entende? Você vai trazer alguma coisa boa disso. Então, toda diversidade traz... sempre vai te trazer um benefício maior ou igual em toda a diversidade. A gente pode chamar até de propósito. Propósito, isso. Eu, na verdade, fui desenganado pelos médicos, fui conhecer o Todo-Poderoso e desci. Desci, eu fiquei no meio, sei lá. Mas agora eu estou procurando, me parece que ele falou, Rubão, volta lá e acha que tem uma coisa para você me ajudar a fazer. Eu estou tentando achar um propósito que foi deixado por ele aqui. Você chamou de legado, né, o seu propósito ali. Cara, para mim, o meu propósito, o que eu pretendo aqui? Eu acho que assim, vamos pensar um pouco mais além, né? Vamos falar da palavra felicidade. O que as pessoas entendem por felicidade? Para mim, a minha busca para felicidade, eu falei, opa, a minha busca pela felicidade está aqui, ó. O que é? O dia que eu conseguir definir o que é a palavra felicidade para minha vida, eu encontrei o meu propósito, entendeu? Por quê? Felicidade é eu ter todas as coisas que eu não posso comprar, que eu não posso pagar por elas. Por exemplo, eu ter o Rubão como amigo, eu ter a companhia da minha esposa, eu ter as minhas filhas, eu ter bons amigos e a minha família e fazer aquilo que eu gosto, independente da remuneração que aquilo me traz, eu amo fazer o que eu faço, isto é felicidade para mim, entendeu? Eu faço ter tudo aquilo que eu não posso comprar, é felicidade. O que acontece, aquilo que eu posso comprar,
são momentos de felicidade que eles passam repentinamente, que eles vão embora com mais velocidade. Final de semana, por exemplo. Pô, eu faço um monte de coisa bacana no final de semana, quando acaba o final de semana, vem aquela tristeza na segunda-feira. Tô brincando. Eu sou um cara 100% positivo, sou um cara 100% alegre, eu acho. E então, eu entendo da seguinte maneira: o meu propósito é eu deixar esse legado para as minhas filhas aqui. Esse é o meu propósito. Essa é a minha meta de vida. O dia que isso ficar bem claro para elas, eu sou um cara realizado. Bem claro mesmo. Eu falo assim, eu sempre falo isso para elas. Eu falo, ó, esquece essa parada aí que você acha que você precisa de um carro de 100 pau para você ser feliz. Ou você... Lógico que é. É legal? Pô, é bacana pra caramba. Eu também quero. Lógico que é bacana. Mas isso daí é realização, né? Que aquela parada assim que as pessoas falam assim, a pessoa não sabe definir o que é desejo e o que é vontade, né? Então, para você ter um desejo lá na frente, lá você enxerga, para você chegar naquele desejo, ele precisa virar vontade para você atingir ele, correto? Então, fala assim, caso, por ironia do destino, você não consiga chegar naquele desejo, você tem que ser feliz de qualquer jeito. Então, a sua meta aqui na Terra é você ser feliz. E outra, a gente sabe que essa vida que eu tô te falando, eu acredito que a gente tem uma evolução a partir daqui. Tá, mas até onde me consta, ninguém voltou para me contar, entendeu? Então, eu vou ser feliz aqui. Então, o tempo que eu estiver aqui, eu vou ser o mais feliz possível. Isso faz com que eu enfrente os meus medos. Lembra que a gente tá falando? Ah, você não tem medo? Cara, eu não tenho medo. Medo eu não tenho. Então, isso faz com que eu trabalhe o meu medo, entende? Então, isso fez com que eu mexesse nos meus princípios, fez com que eu mexesse nos meus valores, isso fez com que eu mexesse em toda a minha estrutura. Então eu entendo assim, que a minha entrega hoje, é muito maior do que a entrega que eu tinha 10 anos atrás, você entende? Só que isso eu venho construindo de um tempo para cá, isso não se constrói do dia para a noite. Na verdade, eu consigo compreender assim, cara, como se diz quando a pessoa fala assim, quando ela quer realmente, a gente precisa mudar, eu preciso mudar. Começa a fazer uma avaliação e ver se as pessoas realmente têm essa coragem de mudar. Sabe? Começa a olhar assim, cara, os caras não têm coragem de mudar, as pessoas não têm coragem de se desfazer do seu ritmo de vida, as pessoas não têm coragem de se desfazer daquilo que elas estão vivendo, você compreende o que eu tô te falando? Então, muitas delas somem quando vê que você sofreu um acidente. Não, e a vida passa, irmão. O que tem de amigo que passou adiante. E a vida passa. Mas assim, se os seus amigos passaram adiante e não estão com você hoje... Não eram amigos. Vou falar uma coisa pra você. É porque eles não tinham que fazer parte da sua vida daquele momento pra frente. Talvez eu nem vou falar que eles não eram amigos, mas assim... A história deles dentro da sua vida terminou a partir daquele momento. Eles não fazem mais parte... Porque assim, vamos pensar na sua vida, na minha vida, como uma... De quem está assistindo esse pod também. Vamos pensar como um livro. A gente vem escrevendo livro ao longo dos anos, né? Entre erros e acertos. Tá, o que configura esses erros e acertos? Você vai falar erros? Não, eu não vou falar que são erros, né? Eu vou falar que os erros são os momentos de aprendizado. Os erros, para mim, são os momentos cruciais que a gente tem que ter na vida e são os melhores momentos. São os momentos de aprendizado. Que assim, toda a diversidade, né? Toda a diversidade traz dentro dela um benefício maior ou igual à diversidade. Então, cara, você vai errar. Só que assim, quando a gente fala assim, o ser humano não está preparado para julgar, porque assim, como que eu vou julgar uma atitude tua se eu montar um espelho para mim? Lembra da autoanálise? O cara fala assim para mim, você se autoanalisou já alguma vez na vida? Não, eu me autoanaliso todos os dias, porque eu vejo o que eu estou fazendo da minha vida, porque eu vejo no meu trabalho o que eu estou fazendo. Não, cara, não estou falando disso. Eu estou falando você se autoanalisou já. Como assim? Para pensar um pouquinho, irmão. Olha para dentro de você. Alguma vez você já olhou para dentro de você? Realmente, lá dentro, vai buscar, lá no infinito do teu ser isso daí. O que seria isso? Tá? É você olhar para dentro de você e entender assim. E você começar a compreender... Primeiro dentro da tua casa, tá? Já começa no teu casamento. Pô, já começa que você quer que a pessoa viva da forma com que você acha correto que ela viva. E estar casado hoje é uma sobrevivência. Porra, cara, não é.
Pra mim não é, porque assim, a partir do momento que eu entendo que são duas pessoas que vivem dentro do mesmo ambiente, que são... Eu falei isso com a minha mulher ontem, com a minha esposa ontem, que é maravilhosa, por sinal. Falei assim, puta de uma amiga pra mim, uma companheira sensacional. Cara, pra mim ela é o meu ponto forte. A gente bateu papo sobre isso ontem. A gente falando, pô, conhecemos alguns casais, aí o cara racha o pau, tal, não sei o quê. Cara, às vezes a gente tenta passar uma informação, amigo, eu falo, cara, para pra pensar. Você tá dentro de um relacionamento? Beleza, tá certo? Tá, legal. Tá, você é criado por uma pai e mãe diferente do dela, não é? Tá. Vocês têm uma base cultural diferente, correto? Vocês vêm de culturas diferentes. Não tem como você pensar igual a ela e ela como você, cara. Vocês têm que somar o pensamento e respeitar uma opinião do outro. Acabou. O dia que você fizer isso daí, você vai ser feliz. No seu casamento, você vai aprender a conviver em sociedade. Vamos pensar assim. Já começa. Você vai conviver em sociedade, vai conviver muito melhor. Porque aí você para de julgar. Você para de julgar o erro do próximo. Você para de julgar o que o cara tá fazendo, o que ele deixa de fazer. Porque assim, cara, todo problema o que é problema pra você, o que é errado pra você, no seu ponto de vista é errado, mas talvez de quem tá fazendo não é. Sabe aquela história do peixe? O cara fala assim, tem uma história do peixe, cara, tá no livro do Napoleão Hill, e ele fala assim, perdão, Paulo Vieira, não é Napoleão Hill. Uma história do peixe que a avó da mulher cortava a cabeça do peixe pra assar o peixe. Aí o cara, inconformado com isso, foi descobrir por que a avó tirava a cabeça do peixe. Porque não cabia na bandeja, pô. Você entende? Só que isso daí, o que acaba virando isso daí? Isso daí acaba virando uma repetição. Uma crença. Então, isso acaba virando uma repetição. Repete-se o padrão, repete-se o padrão. Lembrei, eu ia falar pra você de quebra de padrão. Era a palavra que eu queria colocar. Quando você fala pro cara se autoanalisar, é pra ele quebrar o padrão. Quando o cara ele acha que ele quebrou o padrão, ele acha que ele quebrou o padrão pelo status financeiro, tá errado. Ele não quebrou o padrão ainda. Ele tá vivendo o mesmo padrão. Quebra de padrão não é quebrar o status financeiro. Quebra de padrão é você quebrar o padrão de comportamento, de você aprender a não julgar quando alguém tá... Pô, você acha que o cara tá errado, no ponto de vista dele tá errado, mas no seu não tá, irmão, no meu não tá. Às vezes você fala você tem um determinado tipo de comportamento, eu posso não aprovar aquilo pra mim, mas eu respeito. Por que eu respeito? Cara, eu não sei como que você foi criado, eu não sei quais são os seus valores, eu não sei por que você tá fazendo aquilo, então como que eu vou chegar em você e vou te metralhar, entende? Se não me agrada, beleza, cara. Eu não vou aprovar pra mim aquilo, mas eu não vou chegar nesse ponto e desaprovar isso pra você. Exceto se isso te colocar em risco de vida. Eu vou chegar pra você, vou conversar, entendeu? Você acredita que existe uma energia que liga todos nós a um ser só? Sim. E que essa energia é emanada por ondas? Emanada por ondas além do mais. Eu vou te dar uma base, talvez, que não é científica, mas uma base que se fala em uma parte uma passagem da Bíblia. Eu não vou lembrar qual é, porque eu não sou um cara que sou estudioso, muito pelo contrário, eu não sou teólogo, né? Mas diz ali, né, quando o pessoal fala, a luz do mundo e sal na terra, por quê? Existem pessoas que brilham mais, existem pessoas que brilham menos. Brilhar mais é você ter mais luz própria, né? Assim que a gente fala, pô, aquele cara brilha, aquele cara tem luz, aquele cara é bacana, você gosta de estar perto dele, ou dela, não importa. Se é homem, se é mulher, eu acho que a distinção de espírito não tem distinção de sexo, entendeu? Se é homem, se é mulher, não tem. Então, lembra de padrão, de julgar? Não tem, cara. Então, se liga a nós, liga, porque assim, geralmente, quando a pessoa não está bem, ela gosta de ficar perto de alguém que está bem. Por quê? Porque ele está mandando uma luz boa ali. Então, essa é a ligação espiritual que a gente tem. Magnetismo, né? Magnetismo, cara. Magnetismo. Então, eu acho que você só buscar bases assim, bases do que fazer ou que deixar de fazer. Não, olha, o grande controle que a religião, eu acho que no meu ponto de vista impõe sobre as pessoas hoje, cara, controle. Você vai controlar o ser humano por onde? Pela vaidade. Você vai controlar o ser humano pelo status financeiro. Você vai controlar o ser humano pela doença. Então, você vai pegar o cara onde? Você vai pegar o cara pela vaidade, pela doença, pela ganância. Você vai pegar o cara nesses aspectos. As religiões falam em alma. Onde é que guarda tanta alma assim? Já pensou?
o que morre de gente aí, por onde vai a alma? O que é alma? Você acredita em alma? Sim, eu acredito. Eu não sei se eu vou dar o nome de alma ou de espírito. Eu não sei, eu acho que não tem uma explicação científica para isso. Mas eu acredito que o corpo humano é a maior tecnologia do universo. E eu acredito que essa tecnologia, que é a maior tecnologia do universo, recebe algo aqui dentro, que talvez possa ser alma, possa ser espírito. Não sei dar eu não saberia dar uma explicação para isso com base científica, mesmo porque eu não sou nenhum cientista, e eu acho que isso daí está muito longe do nosso entendimento, e é o que a gente tem buscado, as pessoas buscam a todo momento, né? Eu acho que é nessa jogada aí que as religiões cresceram, entendeu? A alma, para mim, ela é um DNA que vai te ajudar a se achegar dos seus quando você, porventura, vier deixar esse mundão de meu Deus aqui. Faz sentido. Acho que faz todo sentido. Faz todo sentido. E a galera busca hoje A galera hoje busca... Eu acho que assim... A galera hoje busca mais aprovação. A galera fala assim... As pessoas em geral... As pessoas vivem buscando aprovação. Vivem buscando aprovação. Porra, eu vou pra uma igreja pra quê? Pra buscar aprovação de alguém? Cara, eu não tô buscando aprovação de ninguém. Eu não preciso da aprovação de ninguém. Mesmo porque o ser humano não tá preparado pra julgar. A gente acabou de falar nisso. O ser humano não tá preparado pra julgar. Porque assim, eu quero ver o cara que não tem teto de vidro pra jogar a primeira pedra, cara. Esse eu quero ver aparecer aqui na minha frente agora. O cara que não tem teto de vidro pra jogar a primeira pedra. O cara que nunca errou. Vamos falar assim, ó. Ah, beleza. Nós falamos assim. Tá, o cara que mata tá certo? Tá errado. Tá errado? Tá. Depende do tipo de morte que ele vai provocar. Sim, tá. E se ele for morrer e ele tiver que se defender? Aí, Num assalto, por exemplo. Ele tá com a família dele, ele vai morrer e ele matar alguém, ele tá certo ou tá errado? aí ele tá certo. Então, você tá vendo como é ponto de vista? Então, aí você vai pra... Cara, é simples. Você vai pra igreja, a igreja condena a liberdade sexual das pessoas. Mas ela encobre o adultério. É verdade. Então, assim, não, vamos levar na boa, tal. Tá, então tá certo ou tá errado? O que tá certo e o que tá errado, então? Então, eu acho que o que vai dizer o que tá certo e o que tá errado é a formação dos seus princípios, é o que é certo e o que é errado para você. Então, só que você precisa... Então, por isso que tem... A religião, do meu ponto de vista, existe porque, de alguma forma, a galera tá procurando se segurar e tá procurando uma aprovação, entendeu? Você tá vendo como, às vezes, as pessoas fazem uma distinção, acho que um pouco diferente de Deus. Eu falo assim, eu preciso buscar aprovação, eu preciso buscar um norte, uma forma de viver. O dia que o ser humano entender que ele vai se dar esse norte, o dia que a galera entender que tem que se dar esse norte, o dia que a galera não precisar buscar mais a aprovação de ninguém porque tá fazendo, será que eu tô certo ou tô errado? Pra onde eu tô indo? Será que se eu fizer isso eu tô certo ou tô errado? A consciência do cara, ele buscar dentro do autoconhecimento dele, ele procurar se ouvir e entender se ele tá certo ou tá errado, isso daí chama-se consciência, não é? Só que assim, você tem que usar a consciência, brother. Você tem que usar a consciência. Como que você vai deixar a consciência... Você entende? Deixa a tua consciência falar. Só que o que acontece? Necessariamente, às vezes, a consciência não fala. Vamos falar de ponto de vista. Não vamos falar de julgar ninguém. Eu tô falando de mim. Por que a consciência... Fala assim, minha consciência fala? Fala. Pô, você vai pegar um copo que não é meu. Se eu sair com esse copo na mão, eu tô certo ou tô errado? Não foi o cara que comprou o copo? Eu tô errado, brother. Tá. Só que, às vezes, você olha pro meu... Qual que é o ponto de vista que eu tenho para levar esse copo embora? Não, e a perspectiva que se olha uma situação dessa é diferente para mim, assim como é diferente para você. Você concorda? Se olhar as coisas de longe, tem um vídeo do Mário Sérgio Cortella interessante que ele diz com quem você está falando. E o início desse vídeo é um pontinho do Google Earth. O cara vai indo para longe da Terra, longe da Terra. Se você fizer isso e olhar lá de cima para baixo, não tem certo, não tem errado. Agora, eu queria saber de você o seguinte, tecnologia avança, as doenças vão sendo curadas, as pessoas vão sendo mais conectadas. Você acha que a tecnologia atrapalha ou ajuda na hora de você falar de religião, de fé? A tecnologia? Está sendo bem aplicada nesse sentido?
Eu acho que Nós a temos tecnologia sempre é bem-vinda. Nós temos um milionário aí que é o Elon Musk, eu acho que Sim. chama. Esse cara com ideias novas, pegou um ônibus espacial e foi lá para o espaço, está vendendo ticket disso. Ele não poderia estar ajudando as criancinhas da Etiópia, por exemplo? O cara acorda todo dia e fala, eu estou montado no dinheiro, eu posso fazer o que eu quiser. Será que não enjoa um cara desse uma hora? Cara, O cara pode fazer tudo, comprar tudo no mundo. Isso não deve saciar ele. eu concordo plenamente. Quando nós falamos de felicidade, o que é ser feliz? E assim, às vezes o cara pode comprar tudo no mundo e o cara não é feliz, cara. Então o cara, para se saciar, ele tem que ter esses tópicos de felicidade momentânea a todo tempo, entendeu? Mas no íntegro dele, às vezes o cara não é um cara realizado. Ele pode ser realizado financeiramente, pode. Isso não desabona ele ser realizado financeiramente. Mas será que ele já olhou para dentro dele para se avaliar? Sabe a questão da autoavaliação? Porque vamos separar as coisas aqui, né? Vamos colocar na mesa e vamos separar as coisas aqui. Tá, existe o ser humano que é o profissional, existe o ser humano que estuda, tudo são, eu acho que se a gente tentar organizar isso de alguma forma, a gente não vai conseguir, né? Porque assim, é tudo junto em uma pessoa só, é tudo junto em uma pessoa só, a gente não vai conseguir montar um organograma aqui, pô, eu vou organizar, eu vou separar essas etapas do ser humano e tal, eu vou separar isso daí. Ajudar, ele pode. Se ele deve, eu não sei. Quem vai dizer isso daí por ele, é ele. O que eu posso responder é por mim, entendeu? Eu vou responder por mim assim. Quando eu posso ajudar, eu ajudo. E também você sabe disso. Eu não sou um cara que... Eu não gosto de ficar abrindo o jogo. Eu não preciso jogar confete pra ninguém. Porque assim, vamos pensar assim. Cara, quem ajuda, ajuda quieto. O resto é teatro. Você entendeu? Se eu tiver que jogar alguém, ficar jogando no ventilador, levantando um banner, falar, ajudei aquele cara. Pra mim, isso é teatro. Entendeu? Então, eu não concordo com esse aspecto do cara falar assim, eu estou ajudando. Quem ajuda, ajuda quieto, irmão. O cara ajuda quieto, vai e faz quieto. O Bill Gates, ele erradicou novamente a poliomielite em alguns países. Certo. Provavelmente os países da África lá. Sim. Ele divulgou isso que ele fez. Mas eu vejo com bons olhos essa atitude. Não, sim, claro. São outros patamares, né? Na verdade, o cara também tem uma cobertura de mídia gigantesca ali, né? Então, assim, ele tá... Na verdade, acho que ele tá... A intenção dele é fazer uma campanha. E falando em campanha, você gosta de política? Você já mexeu com política? Cara, eu nunca mexi com política. Eu não tenho... Assim, se eu falar pra você que eu não tenho noções políticas, talvez... Eu sou um ignorante político, vamos pensar assim, né? Mas eu tenho muita noção do que é certo e do que é errado, entendeu? O que é certo e o que é errado na perspectiva... Pô, você vai falar de perspectiva de projeto, você vai falar de algumas perspectivas que eu consigo te dar uma resposta mais... Não tão primitiva, mais aprimorada, entendeu? Mais lapidada. Eu acho que, assim, o que o político deve ter em mente? Sabe aquela visão que a gente estava falando? Pô, de ajudar? Se você quer construir um futuro político, você tem que pensar em ajudar primeiro. Tá? Você tem que viver, você vai ter que respirar aquilo de uma forma que você fala assim, cara, eu gostaria de ajudar as pessoas e acho que a única forma que eu tenho de ajudar um volume de massa maior é eu indo para a política. Porque, de certa forma, indiretamente você vai mexer em uma pavimentação para PCD, você vai mexer dentro de uma escola, você vai mudar essas estruturas, eu acho que você já começa a mexer em alguma melhoria. Então, indiretamente, você está ligado nisso sim. Mas assim, o que importa é a tua consciência, né, bicho? Você fala assim, brother, tua consciência tá dentro daquilo que tá legal, cara, show de bola, vai pra cima. Você entendeu? Porque assim, existe a política que é aquele carnaval todo, e existe a política que você sabe, tem cara que você nem sabe que tá lá. A gente faz política todo dia, né? Se você reparar. Desde que a gente nasceu, né? Com a sua mulher, com as suas filhas. Você tem que convencer elas de ir para a escola, sim, de ir almoçar, sim, de jantar. Sim. Eu falo que todo mundo nessa política é vendedor. Vendedor? Lógico, porque você é vendedor, cara. Porque quando você é criança e você precisa... Quando você é pequenininho, bebê e tal, e você quer ganhar alguma coisa, você quer ganhar um pirulito, você quer ganhar um chocolate, você não precisa
fazer uma graça para ganhar alguma coisa, você já está vendendo, né? É Você já está vendendo. Eu, para conquistar minha mulher, eu tive que vender. O cara que vai conquistar uma namorada, ele precisa vender. Para ele conquistar alguma coisa do filho dele, ele precisa vender. Então, todo mundo vende o tempo todo. É todo mundo o tempo todo se vendendo, né? De alguma forma, né? Pelo amor de Deus, é pelo aspecto bom. E para conquistar o respeito, qual seria a visão? Visão para conquistar o respeito? Não Seria fazer com as pessoas... A pseudo boa educação? Não fazer boa tarde, boa noite, bom não dia. fazer com as pessoas aquilo que você não quisesse que fizesse com você. Você já conquistou o respeito. Porque assim, eu não vou te ofender se eu não quero que você me ofenda. Eu não vou te ludibriar se eu não quero que você faça isso comigo, entendeu? Eu não vou te enganar se eu não quero que me engane. Então assim, cara, ser verdadeiro... Se você pensar em você, você já está respeitando. Pense em você, em primeiro lugar. Se você pensar em você em primeiro lugar, porque você é um ser único, eu sou um ser único. Então, se eu pensar em mim como ser único, pô, é legal eu mentir para você? Não, não é. E outra, eu não tenho omissão. Ou é verdade ou é mentira. Não tenho omissão. Sabe? Assim, o que vão pensar de mim, cara, eu não posso falar aqui, porque é ruim, né? Não me interessa o que vão pensar de mim. Se eu estou pensando em mim, estou pensando para o bem, e indiretamente isso vai te atingir. Indiretamente isso vai te atingir, ou diretamente. Dependendo do ponto de vista, diretamente. Então, ser humanos melhores é o cara que pensa nele, cara. E a ética? O que é ética para você? Ética, cara. A gente está falando de respeito? Sim. Eu acho que a gente pode resumir também... Não querer para os outros aquilo que você não quer para você. Você já começa com os princípios éticos. Porque a ética ela é criada lá da base dos seus princípios, né? De berço familiar, né? São os princípios éticos, né? Porque assim, ele nasce dentro nasce lá atrás, né? Apesar que isso pode ser lapidado, né? Eu gosto muito de psicanálise, neurolinguística, tanto é que os livros que eu leio vêm com essa base de psicanálise neurolinguística, que é William Sanches, Paulo Vieira, Napoleão Hill. Agora eu estou com um livro lá que é maravilhoso lá, que eu vou iniciar a leitura agora. Conhece? Do Rubão? O livro do Rubão. Legia Hack. Aliás, a primeira pessoa que fizer um contato aqui no estúdio Frente e Verso vai ganhar um exemplar do meu livro Legia Hack. Cara, agora eu vou começar um livro aí bacana, hein? Você vai se divertir, cara. Vou, eu espero me divertir muito, porque eu sou um cara que... Conhecimento eu busco com leitura, eu busco com base, entendeu? Eu acho que é muito bacana. Então, isso forma ética, isso ajuda a formar os meus princípios, ajuda a formar o meu caráter. E assim, não coloco o caráter de ninguém em xeque. Porque não é porque às vezes o cara fala assim, mas o cara é mau caráter. Por quê? Porque ele não me pagou. Calma aí, cara, você não sabe se o cara tá passando por uma situação difícil, como que eu vou julgar aquele cara? É verdade. Aí já entra a gente... Você tá vendo? Tudo é amarrado, tudo é junto, né? Você fala assim, aos princípios religiosos, tal. Mas aquele cara lá, puta, cara, o cara errou ali, o cara pecou, tal. Cara, você sabe o que o cara tá passando? Por ele ter feito aquilo que ele fez, cara, sabe? Na verdade, foi uma consequência... Aquela atitude dele levou a uma consequência, tá? Essas situações condenatórias aí, porque hoje as pessoas elas têm o hábito, isso pra mim tá voltado pra ética. Eu não sou ético se eu julgar você por uma atitude, sabe, condenatória, porque o ser humano faz isso. A pessoa faz isso. Eu te julgo por uma atitude condenatória e levo isso daí pro resto da minha vida, e toda vez que eu te vejo, eu falo, puta, Rubão, cara. Puta, pisou na bola, né? Irmão, passa a borracha, velho. Olha pro teu teto de vidro e começa a formar a sua ética com base naquilo que realmente lhe cabe formar, entendeu? O perdão é importante. Sempre, o perdão é um sinal de humildade. Perdão é um sinal de humildade e assim, ele vai te ajudar muito a formar os seus princípios éticos, né? Porque perdoar. Cara, perdoar, você já está exercendo algo que você gostaria que fizessem com você. Então, como que eu não te perdoo se eu não gostaria que fizessem isso comigo? Pois é. Então, tudo é ligado, né? Aí entra na questão, você acha que todos nós somos ligados? Sim. De alguma forma, espiritualmente, por uma força maior, todos nós somos ligados. Só que, necessariamente, eu acho que isso não está sendo muito bem praticado, né? Porque não executar o perdão já faz parte disso.
Então, se eu não executo o perdão, se eu tenho um ato condenatório sobre você, pô, eu já tô quebrando um padrão, eu acho, né? Sabe? Não, aliás, eu não tô quebrando o padrão, né? Eu tô repetindo, né? Tô trabalhando com uma repetição. Eu acho que a verdadeira ideia de evolução aqui é nós quebrarmos o padrão. Quebrar o padrão é isso, não é padrão financeiro. Tô quebrando o padrão. Cara, eu tô vivendo diferente do que você vive, por exemplo. Eu não tô nem aí, sabe? Porque você vai pensar de mim. Mas assim, o que você errou ou deixou de errar, problema seu, cara. Sabe por quê? Porque isso daí cabia a você, não a mim. E assim, quem sou eu pra te julgar? Eu não vou te julgar. Ah, mas o cara te afetou. Ah, tá bom, afetou, cara, mas por que será que ele... Mas eu quero entender, eu quero compreender por que ele fez aquilo. De repente ele fez aquilo porque ele estava passando por uma situação difícil na vida dele, ele não estava no momento bom, sabe? Ele vive um paradigma, na verdade. Precisa quebrar esses paradigmas, que são como se fossem as regras sociais. Sim, vamos quebrar o padrão, a repetição. Você sabe que tem um livro que eu li, do William Sanches, que chama Em Mim Basta. Que ele fala muito referente à quebra de padrão. O que é a quebra do padrão? Cortar a cabeça do peixe. É a quebra do padrão. Por que eu vou cortar a cabeça do peixe? É só comprar uma bandeja maior, não é? Não é verdade? Aquele quebra do padrão. Quebra do padrão é o quebrar as crenças. Porque assim, lá atrás, na plenitude dos meus bisavós, cara, não tinha a tecnologia que se tem hoje, para começar a conversa. Então o cara falava assim, não, filho, você tem que... Ah, tá com dor de cabeça. Não, tá com dor, toma chá de boldo, que melhora. Tá, pode até ser que tem algumas propriedades que melhorem, mas não é melhor eu ir no médico? Eu passar por um cara que é profissional e tomar uma medicação, que eu tenho certeza que vai ser mais eficiente, isso é quebra de padrão. Isso daí eu tô quebrando uma crença. Então, se eu quebro a crença, eu tô quebrando o padrão. É verdade. Senhoras e senhores, gostaria de agradecer a presença do Ricardo aqui, que nos honrou com o seu papo filosófico, que eu conheci há pouco tempo, mas é o estilo de vida dele. Reflete exatamente o que eu imaginava dele. Obrigado, Ricardo. Quem sabe uma próxima a gente marca de debater mais esses assuntos. Acabou sendo do coração, né? Cara, o que você vai encontrar aqui em mim hoje e lá fora é exatamente igual. Eu sou a mesma pessoa quando está trabalhando, a mesma pessoa dentro da minha casa e a mesma pessoa em qualquer lugar que você me encontrar, eu serei sempre a mesma pessoa. Então, certamente é do coração. É isso que eu levo como os meus valores, é isso como eu levo como os meus princípios. Legal, e eu quero um feedback do livro depois, hein? Certamente. Com certeza. E muito obrigado, viu, pelo convite, obrigado, de verdade. Obrigado por me receber também.